Olá, estudantes Soult! Salve, salve, simpatia! Vamos para mais uma de filosofia aqui com a Escola de Frankfurt e a Teoria Crítica, que é uma das grandes escolas de pensamento do século XX. Bora lá então? Olha esse prédio aqui. Esse prédio em Frankfurt é um instituto de pesquisa social vinculado à Universidade de Frankfurt e é lá que surge a Teoria Crítica e o que é chamado então de Escola de Pensamento de Frankfurt, certo? Justamente tem como objetivo interpretar as grandes mudanças que estão acontecendo a partir do século XX, seja com as dinâmicas de cultura e transformações do capitalismo. Muito bem, tá? Então, a história da Escola de Frankfurt, ela se confunde com o próprio século XX. Veja, eles se reúnem lá, grupos de estudiosos, de pesquisadores, para tentar elaborar uma teoria para entender que mudanças são essas que está fazendo com que o século XX seja um caldeirão de transformações. Tá? Então nós temos aí a multiplicação dos meios de comunicação, o fim da separação da autonomia entre cultura e economia e a decadência de certos valores civilizatórios. Então essas transformações estão nos levando aonde? Para onde vamos? Como chegaremos lá? Então, um dos pontos fundamentais de interrogação é a crise civilizatória do século XX. Então, só para acompanhar o raciocínio, vamos voltar lá atrás na história, lá no Renascimento. Então, no final da Idade Média, passagem para a Idade Moderna, nós temos o Renascimento como o quê? O Renascimento da razão, da racionalidade. A partir dessa racionalidade, nós chegamos às revoluções científicas, onde a gente consegue revelar as leis naturais. Depois passamos ao Iluminismo no século XVIII, onde então nós temos a ideia de liberdade, fraternidade, nós temos a ideia de cidadania. E no século XIX isso se alastra pela Europa e pelo mundo. Então veja, nós estávamos numa escadinha onde esses valores da civilização nos levariam a uma sociedade fabulosa. Então o século XX era para ser bem melhor do que tudo que veio antes. Aí inicia o século XX com o quê? A Grande Guerra, chamada também de Primeira Guerra Mundial, destruição da Europa total. Logo na esteira dela, o surgimento de regimes fascistas e a chegada ao poder, inclusive, do nazifascismo, a crise de 29, que leva as economias, né, e as sociedades a uma crise, a uma miserabilidade incrível, e a Segunda Guerra Mundial. Então, olha a quantidade de atrocidades que acontecem só na primeira metade do século XX. E essa galera pensa, como? Como a gente sai de uma possibilidade que vai ser incrível para essa crise total? E mais, talvez a pergunta seja mais aguda da seguinte maneira: muitas dessas atrocidades foram feitas em nome do progresso, em nome da civilização, em nome dessa humanidade. Pensa no nazismo, por exemplo. Nós vamos fazer a sociedade perfeita, a eugenia. E para isso a gente vai eliminar todos os outros. Então isso foi feito em nome da civilização. Ainda, uma grande crítica da Escola de Frankfurt é como tudo se transforma em mercadoria. Inclusive, no século XX, a arte, a cultura se transforma em mercadoria. Uma das grandes questões da Escola de Frankfurt é que o Horkheimer, que está aqui dando o aperto de mão no Adorno, ele era o diretor do Instituto de Pesquisa Social e ele vai trazer uma série de pensadores de áreas distintas. Então a primeira grande característica da Escola de Frankfurt e da teoria crítica é a interdisciplinaridade. Nós temos filósofos, psicanalistas, especialistas em arte, críticos de arte, juristas, economistas, historiadores. Então veja, nós temos sujeito de várias gamas pensando junto, que não era comum ainda, e outra referencial é Marx. Então eles vão justamente beber em Marx, a partir de Marx, criar explicações teóricas que eles estão percebendo, né? Então não é uma visão ortodoxa em Marx, mas é uma visão, uma hermenêutica de Marx, uma interpretação a partir de Marx dessa interdisciplinaridade. São duas das principais características da teoria crítica. Mas não dá para falar em teoria crítica se não entender qual é a teoria tradicional, ou seja, qual teoria eles estão criticando. Então vamos lá. O que estava em voga, o que estava então na moda, o que era considerado mais correto era a teoria tradicional, que é representada pelos positivistas, neopositivistas, na filosofia, o Círculo de Viena, o grupo de pensadores, certo? E o que eles entendem? Que nós devemos buscar o saber pelo saber. Na perspectiva da galera de Frankfurt, essa é uma teoria que tem uma razão instrumental. Atenção para esse conceito, por favor. Razão instrumental por quê? Porque não tem senso crítico. Porque quer uma certa neutralidade, que é a busca pelo conhecimento só pelo conhecimento. E aí a crítica enfática que eles vão dar é o seguinte: o totalitarismo não é condenável por essa galera. Por quê? Porque não podemos estabelecer juízos de valor.
Então a teoria crítica vem justamente para bater de frente com a teoria tradicional que predominava. O que vai dizer, então, a teoria crítica? Ela tem alguns pilares, né, alguns princípios. Se colocar contra esse fetichismo do saber, o saber pelo saber, o conhecimento pelo conhecimento, vai se colocar contra uma racionalidade burocrática e impessoal, ou seja, apenas a razão que não leva em consideração o ser humano, que coisifica o homem, né, que coloca essa reificação. O homem pode ser desconsiderado nessa trajetória, o importante é buscar o conhecimento. Justamente pelo oposto, eles vão entender que eu preciso ter uma pesquisa para entender a transformação, visando uma ação de mudança no mundo. É, portanto, um grupo engajado nessa mudança de mundo, e a mudança vem como? Através de pesquisas eu consigo fazer um desmascaramento ideológico. Dizer que essa teoria tradicional não é tão neutra assim, ela justamente tem um porquê de ser assim. Então, justamente, trabalhar como o capitalismo modificou as relações humanas, mas ele não explicitou, né? Não demonstrou, ele quis ocultar essas mudanças. Então nós queremos aqui revelar tudo isso para a emancipação dos trabalhadores. Tá? Um termo fundamental que a Escola de Frankfurt vai criar, Adorno e Horkheimer, principalmente no livro chamado Dialética do Esclarecimento, vão trabalhar com indústria cultural. Ou seja, agora, se até então a arte e a economia eram separadas, agora estão absolutamente imbricados no século XX com o predomínio capitalista, tá? Então nós temos uma padronização da cultura, onde a cultura passa a servir para criar, reforçar gostos e valores. Então a cultura vai te dizer o que é bom, o que é correto, onde comer, como se comportar, qual é o exemplo de herói e assim por diante. Pense, né, como a cultura é fundamental para te dar referências do que deve ser feito, tá? Então, uma das questões é essa. A indústria cultural vai criar e reforçar gostos e valores. Por outro lado, ela busca absolutamente o lucro. Então ela vai querer cada vez mais uma lógica de consumo. E aí, nesse sentido, o que o Adorno e o Horkheimer vão dizer é que se transforma uma cultura, uma cultura, né, para as massas, que vai ser absolutamente homogeneizada, padrão, pasteurizada, simplificada, absolutamente simples e superficial. A cultura perde toda a sua camada de ser aquilo que o homem quer se expressar no mundo para apenas ser aquilo que vende, aquilo que as pessoas vão fazer igual, tá? Então, sem profundidade de reflexão, absolutamente superficial e com o objetivo: perpetuar a dominação e perpetuar a alienação das classes trabalhadoras. Nós temos muitas charges, muitos desenhos com referência a isso. Não necessariamente vai trazer explícito o termo indústria cultural, mas isso é absolutamente presente, tanto para a filosofia quanto para a sociologia, certo? Tá? Então a mídia aqui alimentando, nós absolutamente alienados pela televisão, pelos meios de comunicação de maneira ampla, tá? O que acontece? A alienação, aliás, é outra coisa que a indústria cultural quer justamente fazer, né? E que a Escola de Frankfurt quer revelar como acontece. Então, uma das características é que, segundo Adorno e Horkheimer, a indústria cultural promove uma certa fuga da realidade. Pense você tem uma rotina estressante de trabalho, de estudos, tudo que você gostaria é chegar em casa e botar um Netflix e desligar o cérebro, né? Ligar a televisão e desligar o cérebro. Não pensar mais sobre o assunto, não pensar mais sobre o caos, sobre as dificuldades econômicas, sobre a exploração, sobre nada. Eu quero só relaxar. Então, uma das características é que a cultura agora, ela apoia a alienação do indivíduo. Ela faz com que o indivíduo busque essa fuga da realidade e não mais se coloque contra a exploração capitalista. Todo o meu tempo de lazer agora, eu vou escutar as músicas, ver os filmes, participar dessa indústria cultural, consumir essa indústria cultural, então eu gasto inclusive dinheiro aí, tem uma questão financeira envolvida sim, mas ao mesmo tempo em que eu também não quero mais discutir problemas, não quero mais tentar me organizar para mudar isso, eu simplesmente quero ali vegetar na frente disso, ou então me divertir pra caramba com todas aquelas músicas que tocam, certo? Então tem também essa função de alienação da população. Essa foi a Escola de Frankfurt e a Teoria Crítica. Bons estudos, até a próxima.